Bom dia, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre mudança de cultura. Dentro desse impacto todo da digitalização, o que é uma mudança de cultura e o gerenciamento de mudanças e de equipes. Nós estamos vendo aí uma tremenda mudança tecnológica, mas será que a gente também não tem um problema de mudança cultural? E quando se fala de mudança de cultura, que mudanças são essas? Como que a gente pode se adaptar a elas? E como preservar as nossas competências para aplicar nesse novo ambiente? Em primeiro lugar, o que é cultura? Se fala muito de cultura, né? Mas o que é isso? Yuval diz que é uma rede de instintos artificiais que permite a cooperação. É interessante que o conceito dele já se refere à cooperação. E como é que ela é composta, essa cultura organizacional, vamos dizer assim? Ela é composta por crenças, por valores, pela comunicação, ou seja, como você se comunica, normas, práticas e pressupostos. Na verdade, é um conjunto de aspectos que vai caracterizar uma empresa e que é desenvolvido ao longo do tempo. Quando a gente vê na nossa área, a principal forma de comunicação ainda é o desenho, vamos dizer assim, né? É óbvio que no início era um 3D. A primeira forma de representação de um projeto, vamos dizer assim, foi uma cerâmica. Depois vinham desenhos que representavam tal como era, até que em 1800 o monge inventou a descritiva, que é até hoje a base da representação de engenharia e de arquitetura. Ou seja, nós estamos trabalhando ainda com uma tecnologia de representação que nasceu no século XIX. No início do século XX, teve uma separação importante entre engenharia e arquitetura e começou um processo de especialização acelerado. Aí começam a nascer os tais dos silos de conhecimento, não só de conhecimento, como também de idiomas. As representações são totalmente diferentes entre uma planta de arquitetura e a planta de engenharia, vamos dizer assim, de estruturas. E temos também a diferença do CAD em relação ao BIM. O CAD ainda é o processo dominante, vamos dizer, hoje, né? E ainda é a mesma técnica inventada por monge no século XVIII. É um processo sequencial em que vários atores têm uma interação muito fraca entre eles e só em determinados momentos, né? Basicamente, a informação está registrada em folhas gráficas, né? Eu achei até muito curioso esse sistema Sparkle, né, que transforma tudo em folhas gráficas. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é não ter mais folha gráfica, né, por outro lado. No processo BIM, a gente tem toda a informação registrada em bases de dados. Pelo menos nós registramos tudo em CDEs, né, em repositório. É um processo simultâneo e é uma nova forma de representar ou imaginar uma edificação onde a informação geométrica e textual faz parte do mesmo container, pelo menos por enquanto, né? Que estão dizendo aí que o IF5 vai acabar com os nossos containers, o ISD, etc. Vamos para outro patamar de tecnologia. Mas, basicamente, você tem vários modelos que estão interligados, vamos dizer assim, né? E a gente precisa fazer também a integração disso com a cadeia de suprimentos. A gente está tendo uma evolução muito grande nesses métodos BIMs agora, né? Muito rápido, desde o modelo 3D, quando a gente começou a projetar, a gente usava Revit para fazer um modelo 3D, né? Quando começou a projetar em BIM. Na verdade, quando eu comecei a projetar em si, foi com lápis e papel, né? E aí, a partir daí, teve a integração de disciplinas. Eu acho que na maioria dos projetos a gente está nessa fase ainda, tentando integrar disciplinas que pouco se falam, né? E temos a integração com a realidade, seja para uso no projeto, seja para uso depois na obra, né? E, na verdade, a gente tem dados. Hoje, nós já estamos trabalhando sempre com dados, análise de dados, qualidade dos dados, né? E é uma grande mudança. A gente tinha uma concepção e uma produção individualizada, passamos por uma concepção e produção compartilhada em base de dados comuns, e agora nós estamos com a concepção integrada com todo o ciclo de vida. Nós temos várias exigências para colaborar, e aí a gente tem que estabelecer requisitos, temos que padronizar nomenclaturas, e a gente tem um esforço coletivo enorme. A gente tem que abandonar esses silos de trabalho e estabelecer uma língua comum.
E aí vem as nossas principais mudanças, quer dizer, se eu tenho geometria e informação, eu tenho que desenvolver sobre um modelo rico de colaboração, mas a verdade é que os projetistas estão pouco propensos a administrar dados. Todos nós estamos habituados a trabalhar em silos isolados e com contratos idem. E o planejamento do projeto hoje ainda é muito pobre. Em geral, existe apenas um cronograma, não existe efetivamente um plano de execução BIM, porque para isso eu precisaria ter um trabalho conjunto já no planejamento disso, né? Planejar o projeto é ir muito além do cronograma, né? O BEP, o Plano de Execução BIM, é o início de um trabalho colaborativo. Ele não é uma imposição do contratante. O contratante deve fazer os requisitos do projeto para ele, mas quem desenvolve o plano de execução é o conjunto da equipe. Então, isso já é a colaboração no próprio planejamento. Monitorar essa colaboração e o avanço da informação nos modelos também é parte importante desse processo de gestão. Eu não vou gerenciar só marcos de cronograma, mas sim como que as pessoas estão colaborando e como que essa informação está sendo disponibilizada. É claro que eu tenho que ter pontos de controle de requisitos e, principalmente, eu tenho que ajustar os contratos aos novos processos e a seus entregáveis e prazos, né? Desenvolver padrões para bibliotecas de dados, seja com IDS, seja o que for, que é um esforço enorme que não depende só de uma única organização. É muito importante isso. A gente não consegue padronizar apenas no âmbito de uma organização, até porque as equipes de projeto trabalham com dezenas de projetos e, às vezes, muitos clientes diferentes que têm padrões diferentes. E eles vão ter que se adequar a cada um desses padrões. Seria uma loucura, né? Então, desenvolver o BEP é o momento para a gente alinhar a equipe e criar esse espírito de cooperação dentro da equipe, já no início do projeto. Para isso, é preciso que todo mundo esteja contratado no início, né? Os contratos têm que ter cláusulas de desempenho de equipe e devem especificar os entregáveis, que são diferenciados, né? Então, eu tenho recebido contratos que não dizem quase nada sobre o processo de projeto, nem sobre os entregáveis BIM propriamente dito. Só mostram as etapas, né? E quanto mais amplas a participação nessas etapas, mais consistente será. E é esse espírito, essa cultura da colaboração que tem que ser trazida para o início do empreendimento. Isso que é o maior ponto de resistência, vamos dizer assim, né? Agora, temos um outro desafio. A gente está falando muito de tecnologia aqui hoje, mas, na verdade, na prática, nos projetos que a gente está coordenando agora, nosso maior problema não é nem a operação dos aplicativos, não é a tecnologia, é a pessoa que está ali. É que nem aquela piada, né, do problema que tem entre o motorista e o banco, né, entre o volante e o banco, às vezes pode ser o maior problema da construção, né? Em geral, os projetistas com boa qualificação, que consigam fazer uma construção virtual, eles são sêniores e muitas vezes têm dificuldade no uso dessas novas ferramentas, em particular as de colaboração, né? E para alguns abandonar o 2D é muito difícil. Agora, eu preciso combinar esse conhecimento com a formação desse novo pessoal. Não basta você saber operar o software, você tem que saber o que você está fazendo com aquele software. Nenhum software vai substituir a criatividade da gente, pelo menos nos próximos anos, vamos dizer assim, muitos anos, acredito eu, né? E a direção da organização tem que estar envolvida com isso. Então, nossa maior questão dessa mudança de cultura realmente é ainda você ter, dentro desse novo ambiente tecnológico, a capacidade de construir. Nós já usamos vários sistemas, esse test fit, SnapTrude, etc. e tal, mas se você não souber o que é construção, o que é realmente a ordem da construção, mesmo que você esteja, por exemplo, trabalhando com construção modular, você tem que entender da construção modular, para aí sim saber fazer essa agregação desses módulos. Então, nós temos uma diferença e melhor dizendo, nós temos um déficit de qualificação que vai desde a formação no que realmente é a construção,
até a formação de como que esse processo ocorre. Ou seja, e esse processo vai acontecer não só pela colaboração, mas também pelo conhecimento do que se está fazendo, vamos dizer assim, né? Então, esse é o nosso desafio, vamos dizer assim, do ponto de vista cultural. A gente tem que mudar de um ambiente em que cada um é especializado em alguma coisa para um ambiente em que todos vão saber colaborar. Colaborar genuinamente, vamos dizer assim. Para isso, é preciso que a nossa organização, que vai executar essa obra, ela esteja voltada e organizada administrativamente, contratualmente, juridicamente, dessa forma. E esse é o nosso grande gargalo. Quer dizer, quando a gente vai falar de mudança de cultura, a gente deve, sim, mudar processos, que os processos refletem essa cultura, mas a gente deve mudar toda a parte estrutural dessa organização, ou seja, toda a parte jurídica, toda a parte contratual. Sem isso, a gente não consegue harmonizar a cultura com os nossos contratos. E sem isso, obviamente, ninguém vai ter interesse em mudar a cultura. Quer dizer, se eu vou mudar para um processo que é muito mais interativo, eu também tenho que ter um tipo de acompanhamento e um tipo de contrato que reflita essas condições. E como que a gente vai gerenciar a equipe nesse contexto? Ainda estamos na época dos modelos BIM, ainda não estamos com dados granulares, então nós estamos trabalhando com modelos BIM, que fornecem bons indicadores de desempenho das equipes e auxiliam muito na condução dos trabalhos. Ou seja, eu posso verificar o índice de qualidade dos modelos e, principalmente, a gente pode analisar a intensidade da colaboração que está ocorrendo entre as equipes. Verificar se o pessoal está respondendo em tempo através dos sistemas de colaboração, etc. e tal. É fundamental que tenha bom operador de modelo, especialmente na reunião, para você possa navegar, que você possa ver o que você está discutindo. Mas é essencial que esse pessoal tenha experiência em obra, experiência em construção, que saiba ver aquele modelo além de um 3D, né? E o princípio da colaboração é que deve nortear todas essas ações. Então, quando nós falamos de mudança de cultura, fundamentalmente a gente está falando de uma mudança, de uma formação que nós temos, que é isolada, em silo de conhecimento, para um processo que é compartilhado com todos. Ou seja, a representação, a forma de você nomear os componentes, tudo isso tem que ser dentro de uma linguagem única e dentro de uma padronização desse processo de comunicação. Vocês notem que eu enfatizei muito pouco a parte da tecnologia, porque, na verdade, nós estamos falando de inovações organizacionais e da necessidade de qualificação mais alta do nosso pessoal. Dentro desse quadro, o processo BIM, a gente convém lembrar, está muito longe da maturação. Ele vai ser completo só quando nós tivermos toda a digitalização da cadeia construtiva, ou seja, toda a digitalização. Eu não preciso ter bibliotecas de fornecedores, eu não preciso ter minha biblioteca se os fornecedores tiverem suas bibliotecas, se esses dados dos fornecedores estiverem organizados de uma forma que a gente possa acessar diretamente. O impacto de IA, que o nosso colega está defendendo aqui do lado, vai ser significativo, mas ele não vai suprir a falta de pessoal qualificado, pelo menos nos próximos anos, tá? Com certeza, a gente ainda vai depender do nosso pessoal ser cada vez mais qualificado exatamente nos aspectos de construção, de execução. E para atingir toda a cadeia produtiva e maximizar esses benefícios que a gente tem, potenciais, né, a gente vai ter que incluir fornecedores, contratantes e construtoras nesse processo de inovação. Os contratantes, inclusive, jogam um papel fundamental nisso. São eles que elaboram os contratos, né? São eles que definem as linhas dos contratos. Então, eles precisam incorporar
dentro da visão de como que esse projeto vai ser executado, uma visão colaborativa e, principalmente, eles precisam saber o que querem, né? Então, quando a gente vê que todo o processo BIM começa com o estabelecimento de requisitos por parte do contratante, na nossa prática, no nosso dia a dia, é aí onde a gente tem tido mais problema, né? Então, essa mudança, ela ainda vai continuar acontecendo. Quer dizer, não é para se preparar para o modelo BIM. A gente tem que se preparar para um ambiente de mudança, né? Porque essas culturas, elas estão sempre em constante fluxo, está sempre tudo mudando, e esse ambiente de dados, a gente está vendo aqui uma série de coisas que provavelmente vão acontecer em breve, vamos dizer assim, né? Quer dizer, essa questão do ISD, do IDS e do IFC 5, tudo isso vai impactar profundamente a nossa maneira de trabalhar nos próximos anos, e isso vai ter um impacto. Então, não adianta eu me preparar para o que eu acho que é o estágio de integração que nós temos com as ferramentas atuais. Nós temos que nos preparar para estar sempre em constante mudança, porque essa maré aí está longe de mudar. A gente vai ter que aprender a conviver com um processo de mudança. E esse processo de mudança, ele sempre vai ter as pessoas como elemento central. Então, essa é a minha visão. Nós estamos apenas no limiar das mudanças. Então, como que a gente vai se preparar para isso? Como que a gente vai capacitar sistemas e organizações, pessoas e organizações para sistemas que a gente não conhece? Como que a gente vai capacitar pessoas e manter o nosso conhecimento atual, né? Uma automação sem limites, que poderia ser uma resposta para isso, envolve uma questão ética, pois tende a aumentar a desigualdade de acesso. Não pensem vocês que todos esses chats GTPs vai continuar a ser baratinho. À medida que você concentra, à medida que você afunila o desenvolvimento desses sistemas, eles vão ser cada vez mais caros. Até porque, como eles são muito produtivos, né, eles dependem de poucas... vão ter menos vendas por unidade e a preços maiores. Então, a gente precisa estar sempre fazendo uma avaliação de onde a gente está, como que a gente está e para onde vamos, para que a gente consiga sobreviver nesse mar revolto que é esse mar de mudanças. Muito obrigado.